Ele disse que ele não se referia a pessoas, mas ao mesmo tempo disse que foi procurado por governadores de oposição no sentido de construir uma aliança entre esses governadores de direita, se não me engano ele usou essa expressão, para uma alternativa para 2026 que não fosse o Lula e não fosse Bolsonaro. Vamos lá. Primeiro o seguinte, dizer que a fala dele, o Temer dizer que a fala dele surgiu de maneira acidental, eu não engulo essa. O Temer não faria algo dessa magnitude de maneira acidental. Ele falou de propósito, jogou para a galera, vamos dizer assim, para ver a reação, e se tornou protagonista de uma coisa que ele não tem protagonismo. Nós estamos aqui falando dele, mas na verdade ele não tem esse protagonismo que ele começa a querer, inclusive, parecer que tem e surge aqui até com uma certa força. Segundo, ele disse que ele não se referia a pessoas, mas a um projeto de Brasil. Como ele não se referia a pessoas se ele disse que foi procurado por governadores? Que governadores de oposição? Deixa eu contar. Sabe o que a Andréa Sadi acabou de publicar no G1? Ronaldo Caiado. Se eu ganhar a eleição de 2026, dou anistia a Bolsonaro. Mas o presidente não dá anistia, ele não sabe nem isso, né? É só para falar aqui acabou de sair. Então, ele disse que ele não se referia a pessoas, mas ao mesmo tempo disse que foi procurado por governadores de oposição no sentido de construir uma aliança entre esses governadores de direita, se não me engano ele usou essa expressão, para uma alternativa para 2026 que não fosse o Lula e não fosse Bolsonaro. Até onde eu tinha conhecimento de uma conversa que existe entre governadores de oposição mesmo, e aí eu estou falando porque eu tenho acesso a uma pessoa muito próxima do governador de Minas Gerais, que é Romeu Zema, que é oposição ao atual governo. Era no sentido de que, se o presidente Bolsonaro permanecer inelegível, e obviamente levando em consideração a indicação dele, a ideia era não sair repartindo a direita, o que eu acho muito válido. É óbvio que aí, para não repartir a direita, as pessoas têm que sentar e conversar. O que me preocupa é que isso já estava acontecendo, não tem Eduardo Leite nisso, pelo menos ele tinha que citar aqui que governadores são esses. Até onde eu sei, ele não citou que governadores que ele está se referindo. Agora, essa possível conversa entre governadores de direita, ela não excluiu em momento algum. Pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro é a grande liderança da direita. E ele é o protagonista disso aqui. Ele que vai, junto, considerando os governadores, articular quem é o nome no momento certo. Que, na minha visão, pode até já ter esse nome e não ter se manifestado ainda para não começar a apanhar. Então, ninguém está dormindo. Agora, eu achei que o Temer se aproveitou talvez de um vácuo. Ele tomou talvez conhecimento que existe esse movimento, sim. Mas não excluindo o Jair Bolsonaro. Pelo contrário, a partir da liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando ele diz aqui no final que a declaração foi acidental, que não foi, e que Jair Bolsonaro pode ser incluído, isso para mim é bizarro. Como assim pode ser incluído? Se os envolvidos concordarem, não é dessa forma. Mas ele está colocando dessa forma para a imprensa e para o Brasil. Então é preciso que os articuladores da direita, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, os que estão próximos dele, tomem a frente desta, não vou dizer narrativa, que essa palavra está tão desgastada, mas coloquem exatamente o que... Tomem a frente dessa articulação, porque não é uma articulação do Temer. Isso é falso. Isso está sendo forjado aqui e não foi de maneira acidental, na minha avaliação. Bom, é óbvio que não foi de maneira acidental. Se ele falou com os envolvidos, é que ele já tem nomes envolvidos e excluiu o Bolsonaro. Ele sequer cogitou. Está aqui, é aquela famosa frase. Oi, eu me sentei levantando. Eu gritei em silêncio. Eu corri parado. É a mesma história do Lula. Ô Pavinato,
É impossível falar de Michel Temer sem falar de Alexandre de Moraes, sem falar do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está preocupado com a eleição do ano que vem. Essa é que é a grande verdade. Quando o Temer tenta escantear Bolsonaro, na verdade ele está tentando viabilizar algum candidato do interesse do Supremo Tribunal Federal. Essa que é a verdade. Que provavelmente não é nem Lula nem Bolsonaro. Eles querem uma terceira via. Alguém que diga amém ao Supremo Tribunal Federal, pacifique o país e a gente finge que nada aconteceu de errado no Supremo nos últimos anos. É isso que eles querem. Talvez seja a única chance, viu, professor Suano, tentar limpar a história. Coloca alguém que vai dizer, não, veja bem, vamos seguir, vamos olhar pra frente, e a gente finge que nada aconteceu de errado no Brasil. Só uma coisa, você continua. Claro. Mas cola, porque tem muito corno no Brasil. O Brasil tem muito corno. Não é mais excesso de saúva de igual publicar. É corno. Por exemplo, tem um corno aqui que se chama Marco Aurélio. Ele está há 20 minutos escrevendo a mesma coisa. Monarca brasileiro, monarca brasileiro, monarca brasileiro. Eu não sei, é gente louca. O Brasil está cheio de gente louca. E eles acreditam. Bom, a direita, como a Ana Paula falou, primeiro, tem que estar unida o ano que vem. Sob a liderança do Bolsonaro, ele estando elegível ou não, a liderança é do Bolsonaro. Estando preso ou não, a liderança é do Bolsonaro. E a direita tem que ter as pautas corretas. Que eu já mencionei ontem aqui, inflação de alimentos, o desastre do governo tentando tungar o Pix de todo mundo e essa fraude do INSS. Roubaram milhões de velhinhos. Essa é a pauta no ano que vem. E ontem eu fiz um comentário que gerou bastante repercussão, muita gente me escreveu elogiando, então eu vou, audiência rotativa, repetir aqui. O Brasil tem 158 milhões de eleitores. Rotativa. O Brasil tem 158 milhões de eleitores. 10% tem 70 anos ou mais. Portanto, não são obrigados a votar. Vamos fazer uma campanha para que esses 10% que foram roubados pelo governo Lula, para que eles possam ir às urnas. Porque estamos falando de 15 milhões de votos. E esses 15 milhões de votos podem determinar o presidente da República no ano que vem. Pois não. Esse amarelo é do que, este broche amarelo? É solidariedade aos reféns israelenses do Hamas. Não, no Brasil nós não podemos defender israelense. Se você defende israelense, isso, a AGU vai processar você por discurso de ódio. Afinal, o próprio Lula fala que está ocorrendo um genocídio pelo Estado israelense na faixa de Gaza, né? Tá. Mas voltando à temática, a matéria diz que governadores procuraram o ex-presidente Michel Temer. Quem são esses governadores? Se são governadores da direita, hoje em dia nós temos 5 governadores da direita que são presidenciáveis. Então, Tarcísio de Freitas, do Republicano, o Eduardo Leite, que abandonou agora o moribundo PSDB e foi pro PSD. Mori o quê? Moribundo. E, aliás, é a principal, vejo aqui como a terceira via ideal para o Supremo, porque ele representa a direita não sendo de direita, né? O terceiro seria o Ratinho Júnior, do PSDB do Paraná, Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, e fechando aqui o Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais. Então são 5 governadores. Os 5 foram falar com eles. Quais governadores foram falar com ele? E todos aqui, com exceção do Eduardo Leite, os demais estão atrelados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu me esqueci. Coloquei de todos e me esqueci. Então, a figura que ele quis aparecer aqui como um verdadeiro conselheiro da República. É a mesma coisa que você escreveu vou escrever um parágrafo sobre socialismo e esquecer de citar Marx. Isso. É você falar, vou escrever um parágrafo sobre a direita e esquecer o Bolsonaro. Mas é isso aí.
Ele tendo 84 anos, evidentemente que ele não vai ser o candidato, por questões óbvias, né? Por que não? Não acredito que, pouco provável que o Temer seja candidato. Com 84 anos, eu acredito que, apesar de estar muito bem de saúde, mas eu não vejo o Temer como candidato. Mas ele pode aconselhar o candidato ideal que faça parte do sistema STF, a pseudo-direita, que eu acho que o vejo aqui Alckmin vai entrar nesse Leite. movimento aí. Também. Eu acho que o Alckmin vai entrar nesse movimento. Também. Eu acho. Também. Eu acho. Eduardo Espera Leite um pouquinho. Alckmin Não vai entrar vai, nesse gente, porque esse movimento ele não vai ficar sob a batuta do Temer. Não vai. Mas, quer dizer, você quer tomar o movimento? Não, mas esse movimento deixa esse não é movimento. dele. Ele citou aí, dos 5 nomes que ele citou, Liberdade de associação. Deixa fazer o movimento, deixa quebrar 4 na estão cara. aguardando o posicionamento, se é que eles já não sabem, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Se 4 estão esperando, o posicionamento é de 4. Exato. 4 desses governadores que são de oposição estão caminhando juntos, aguardando esse desenrolar aí das questões e inclusive aguardando o tempo, porque qualquer um deles ou qualquer pessoa que seja indicada nesse momento para ser o sucessor do Jair Bolsonaro começa a apanhar Quem amanhã. são esses 4 que estão no movimento, que está aguardando? Não sei se são os 4 governadores que apoiam. Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, Caiado e Ratinho Caiado Júnior. acabou de falar que se ele ganhar para presidente, ele anistia o Bolsonaro. Acabou de sair. Pave. Ele não sabe o que é anistia. Ele se anistia. Pave, Mas ele não vai sair É uma percepção apenas, tá? Primeiro. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.